Hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi essa semana, muito legal, que é a seguinte, mais ou menos assim. Fernanda, se tu só come plantas, tu não come proteína? E se tu come tanto carboidrato, como é que tu consegue te manter magra? Pois é, ó, excelente pergunta. Ahn, Quando eu, mais ou menos uns 10 anos atrás, antes de ter me tornado vegetariana na época, eu também pensava que a única fonte de proteína era a carne. Então, eu também pensava assim. Quando eu pensava fonte de proteína, carne, não tinha outra opção na época. Só que quando eu me tornei vegetariana, foi ali que eu descobri que existia sim a proteína vegetal e que existia uma série de outros de alimentos vegetais com alto índice de proteína e que era possível sim fazer uma alimentação equilibrada com todos os nutrientes necessários à base de vegetais. Então, assim, é muito natural, é muito comum que a maioria das pessoas ainda pensem que a única fonte de proteína é animal, porque, bem ou mal, nós fomos criados dessa forma, nós fomos criados, né? A maioria de nós, é claro, fomos criados nos nossos pais, a fonte de proteína é carne, é importante comer carne porque carne tem proteína, entendeu? Então, é comum que a gente pense assim, muito natural. Então, eu tô te falando aqui, existem basicamente duas fontes de proteína, a proteína animal e a proteína vegetal. E vamos pensar o seguinte, a girafa não come carne, de onde é que tu acha que ela tira proteína? O elefante não come carne, de onde é que tu acha que ele tira proteína? Agora vamos lá atrás, mais antigamente, vamos pensar assim, o dinossauro lá, o dinossauro brachiosauro, eu sei porque eu tenho um filho de 7 anos, eu tô por dentro desse assunto. O brachiosauro, aquele animal gigantesco, aquele bicho enorme, ele só comia folhas. De onde é que tu acha que ele tirava proteína? Imagina, ele também precisa de proteína para o organismo, então imagina, ele só comia folhas das plantas. Ele comia proteína vegetal. Então, é, é muito interessante esse assunto porque a gente não pensa nisso, né? A gente vai naquele modo automático, né? Que sempre foi dito que a proteína era vinda das carnes e ficou assim. Mas, enfim, eu vou te fazer uma outra pergunta agora. De onde é que tu acha que vem a proteína que tá na carne? A proteína que tá na carne vem das plantas que o boi come. Que louco pensar assim, mas é verdade. A proteína que tá na carne vem das plantas que o boi come. Ou seja, os animais, eles são, por exemplo, ali os porcos, a galinha, o boi, eles são intermediários. E a gente pode ir, a gente não necessariamente precisa, para adquirir proteína, comer carne. A gente pode sim ir direto na fonte, ir direto na origem, que são as plantas. E só para te dar exemplos de alimentos, assim, olha só, por exemplo, mais ou menos, tá? 200 gramas de lentilhas cozidas se equivalem, mais ou menos, aproximadamente, na mesma proporção de proteínas que 85 gramas de carne. E para te dar mais exemplos, vou te dar alguns exemplos agora de alimentos de origem vegetal que tem alto teor de proteína. Vamos lá. Tem, primeiro lugar, se for pesquisar lá no Google, colocar assim, alimentos vegetais com alto teor de proteína, de cara vai achar várias tabelas e provavelmente lá no topo vai estar assim, semente de abóbora. Semente de abóbora é riquíssima, quem diria, né? Mas é riquíssima em proteína. Aí depois vem ali os grãos, que são os feijões, as lentilhas, o grão de bico. Aí tem as amêndoas são riquíssimas em proteína. Tem semente de chia, semente de linhaça. Quem diria, né? Semente de linhaça. E também tem castanha de caju, o tofu, a aveia. Olha só, a aveia é rica em proteína. Um alimento super barato, muito fácil de encontrar em qualquer mercadinho. Olha, eu te garanto, qualquer mercadinho tu encontra o pacote de aveia
e ela é rica em proteína. Ou seja, a ervilha também. Então, ou seja, existe inúmeros alimentos com alto teor de proteína. Tá bom, mas a principal pergunta que vem agora seria, Fernanda, mas qual seria a diferença entre a proteína vegetal e a proteína animal? Vamos pensar primeiro o que seria proteína. A proteína, basicamente, ela é uma cadeia de aminoácidos que o nosso organismo precisa. Mas o que seriam esses aminoácidos? Aminoácidos seriam mais ou menos como tijolos com os quais são constituídas a proteína. Então, assim, e existe um número, né, um número de aminoácidos que o nosso corpo é capaz de produzir. Mas tem uma parcela, se não me engano, acho que são 9 aminoácidos que o nosso corpo, nosso organismo é incapaz de produzir, que são chamados aminoácidos essenciais. E o principal argumento para algumas pessoas que dizem que a proteína vegetal ela seria inferior à proteína animal seria de que as plantas, a proteína vegetal não seria completa. Mas hoje se sabe, as plantas possuem todos os aminoácidos que nosso organismo precisa. Só que ela possui em proporções variadas. E é por isso que boa parte dos especialistas e dos médicos, eles nos orientam a fazer alimentação muito variada, alimentação muito diversificada, porque é com a combinação desses alimentos que de fato a gente consegue suprir a necessidade de todos esses nutrientes, de todos esses aminoácidos. Então é essa combinação, porque um alimento vai ter mais aminoácido X, vai ter menos vitamina daquele, aquele outro alimento vegetal vai ter mais. Então na combinação, na união deles é que a gente consegue atingir e consegue consumir todos os nutrientes necessários para o nosso corpo. Então é possível sim a gente conseguir fazer uma alimentação baseada em plantas, nos vegetais, totalmente de forma completa, de forma equilibrada. Mas uma das coisas fundamentais, assim, a gente pensar qual é a qualidade da proteína que a gente está ingerindo. Qual é a qualidade dela, porque existe a proteína animal e existe a proteína vegetal. E o mais importante de saber é essa característica, né? A qualidade da proteína. E tem um médico americano chamado Dr. Scott Stoll, e ele defende a teoria, o conceito de que a proteína, ela não vem sozinha. Ela viria num pacote com outras substâncias. Então teria o pacote da proteína animal e o pacote da proteína vegetal. E no pacote da proteína animal, viria junto uma série de substâncias que aumentaria a inflamação do nosso corpo. Tá, mas o que seria inflamação? A inflamação, ela é uma reação natural do nosso organismo para combater uma agressão no nosso corpo, por exemplo, para combater alguma lesão no tecido, no nosso corpo, enfim. Então é uma reação natural. E ele defende que... e também, além disso, né, aumentar a inflamação, a proteína animal, ele defende que ela alteraria o microbioma do nosso intestino. Mas o que é microbioma? Microbioma seria a colônia de bactérias que nós temos no intestino, né? Essa população de bactérias que nós temos no intestino. Então a gente tem lá uma parcela de bactérias boas e uma parcela de bactérias ruins. E quanto mais a gente crescer, a gente nutrir essas bactérias boas, é melhor para o nosso organismo. Então ele defende que, ao contrário, a proteína vegetal, ela viria num pacote com substâncias que diminuiriam essa inflamação, reduziriam a inflamação, elas combateriam a inflamação no nosso corpo.
e também traria um equilíbrio para a nossa flora intestinal, para as bactérias, né? Porque ela aumenta a população das bactérias boas, então isso faz com que reduza a inflamação do corpo. E também, além disso, traria mais performance, mais disposição. No caso, seria ali no pacote da proteína vegetal, viriam os antioxidantes, os fitoquímicos, vitaminas, minerais, e vamos chamar assim, esse exército do bem, ele melhoraria a nossa saúde de uma forma geral. Então, enquanto um pacote de proteína, que seria a proteína animal, né, causariam danos ao nosso organismo, o outro pacote, que seria a proteína vegetal, ela traria, pelo contrário, ela ajudaria o nosso corpo a combater essa inflamação, a reduzir essa inflamação. E tanto é que esse estudo, na verdade, o médico, eu vou colocar, o Dr. Scott Stoll, vou colocar na descrição, do vídeo, para quem quiser se aprofundar, quem quiser conferir. E também eu vou colocar na descrição de vídeo vários estudos científicos que baseiam tudo isso que eu tô falando, né? Da onde eu tirei a fonte. E inclusive esse médico, Dr. Scott Stoll, ele fala assim que os antioxidantes estão presentes na maioria, né? Em sua maioria, eles estão presentes nas plantas. E que os antioxidantes presentes nas plantas seriam 64 vezes, em maior número, 64 vezes mais antioxidantes nas plantas do que na proteína animal. Então, a proteína vegetal, ela tem, no caso que ele está falando, 64 vezes, né, mais antioxidantes que a proteína animal. E também ele dá um exemplo que, por exemplo, se a gente pega lá 100 gramas de alface americana e 100 gramas de salmão. Alface americana é aquela alface bem clarinha, tem gosto bem fraquinho, assim, que chamam de alface de bebê. Então tem alface americana e tem 100 gramas de salmão. Ele diz que em 100 gramas de alface americana tem mais antioxidantes do que 100 gramas de salmão. E quando ele fala desse salmão, provavelmente ele deve estar falando que ele é um salmão selvagem, aquele lá realmente um salmão de maior qualidade, não esse salmão de cativeiro, que é o que a gente mais encontra nos supermercados, até mesmo no restaurante, né? Deve ser outro tipo de salmão. Então imagina, quem diria, 100 gramas de alface americana tem mais antioxidantes do que 100 gramas de salmão. Então, isso eu vou colocar lá na descrição do vídeo. Então, é muito, muito interessante. A outra, respondendo a outra parte da pergunta, que seria que como que eu me mantenho magra comendo bastante carboidrato? Então, desde que falando de carboidrato, eu gravei um vídeo que tá lá no meu canal, quem quiser assistir, falando da low carb, que eu mesma fiz essa dieta. Eu mesma fiz essa dieta anos atrás e emagreci bastante, não vou negar, muito mesmo. Mas um ano e meio depois eu não tava me sentindo legal e resolvi mudar. E desde que eu comecei a fazer a minha alimentação predominantemente plant-based, predominantemente baseada em plantas, eu comecei a notar uma regulação no meu peso de forma natural, né? E eu simplesmente comecei a não me preocupar mais tanto com as porções ou sei lá, com a quantidade que eu estava comendo, ou reduzir, porque o que acontece? Os principais especialistas que defendem a plant-based, né, os médicos, os especialistas, enfim, os grandes especialistas no mundo, eles falam que basicamente a gente tem que aumentar o consumo de carboidratos complexos. Quando eu falo em carboidrato, é sempre o carboidrato complexo, é o carboidrato de qualidade. Então, que vamos dizer assim, arroz integral, batata doce, se vai comer as frutas em geral, tem carboidrato. Então, se vai comer ali uma massa, então dá preferência à massa integral, depois a massa comum. Então, esses carboidratos de qualidade, tá bom?
E, então eles dizem que, no caso, até tem uma especialista, que o nome dela é Rosane ou Rosiane Oliveira. E ela, inclusive, ela é brasileira, só que ela trabalha nos Estados Unidos, na Califórnia. E ela defende que basicamente, tá, eu não fico, como é que eu vou dizer, medindo quantidade de porções do meu prato, mas assim, mais ou menos de olho, o seguinte dá para pensar, que seria 80% de carboidratos, né? 10% de gorduras boas, como abacate, por exemplo, e 10% de proteína. No caso, também ela defende o uso da proteína vegetal. Então, seria essa a porção ideal de uma alimentação bem equilibrada e saudável. Então, a minha alimentação, ela realmente tem um foco muito grande no carboidrato, porque o carboidrato é um alimento extremamente, como é que eu vou dizer, importante para nossa alimentação, é que vai nos dar energia, a gente precisa da glicose, né, desse carboidrato, então o nosso organismo realmente ele precisa. Então, então quando a gente investe nos carboidratos complexos, a gente está investindo não só nessa questão da fonte de energia, mas também tem as fibras e uma série de outros nutrientes que são importantes para o nosso corpo. Então, a minha alimentação basicamente eu tento fazer, né, mais ou menos em torno de, realmente a grande parte é carboidratos complexos, daí depois vem uma parcela de gorduras que eu como muito ali com abacate ou as castanhas, né, ou tem as sementes, que a semente de linhaça também é uma boa fonte de gordura. E a proteína através dos legumes, o feijão, da lentilha, do grão de bico, até mesmo o pistache, enfim, ela está presente na maioria dos alimentos, assim, em alguns alimentos, em grande parte, né, ela está presente nos alimentos de origem vegetal. Então, alguns têm mais, né, tem um teor maior, e outros têm um teor menor. Então, e com isso, eu realmente percebi que eu fui reduzindo o meu peso, né? Cheguei no meu peso que eu considero o peso ideal para mim, eu me sinto bem e eu não fico mais me preocupando com as porções ou com a quantidade. Quem me conhece de perto sabe que eu como bem, assim, eu sou uma pessoa que gosta de comer, eu tenho prazer com a comida e eu tô com 41 anos agora. E eu não tenho mais aquele metabolismo que eu tinha aos 25, ele é diferente, a gente muda, o metabolismo ele fica diferente quando a gente atinge ali, a partir dos 35, eu já comecei a notar essa diferença, mas realmente com 40 anos vai ficando ainda mais lento. Então, quando a gente consome, então assim, eu consegui chegar nessa etapa da vida, nessa fase da vida, comendo bem. Por exemplo, assim, o meu almoço, eu faço refeição ali, um arroz, lentilha, salada, sei lá, um pepino. Depois de tarde ali vou fazendo lanche com as frutas, com as castanhas, até uso às vezes pasta de amendoim também, que é altíssimo. Nossa, amendoim, esqueci de falar também, tem alto teor de proteína, então às vezes eu faço um sanduíche, eu pego fatia de pão integral com sementes, assim, tento achar um pão uma opção bem saudável, e aí eu coloco um pouquinho de pasta de amendoim. Então, para quem às vezes quem tá na low carb pensa, nossa, meu Deus, mas gente, são os nutrientes, assim, e eu como e realmente não me preocupo mais hoje eu não tô mais preocupando em emagrecer, então ele vai mantendo o peso de forma natural. E, por exemplo, à noite, às vezes a pessoa, então a Fernanda deve comer lá uma porçãozinha de arroz, uma porçãozinha de feijão. Não, eu faço um belo prato, às vezes eu faço um prato com ali arroz, feijão, lentilha, que seja à noite e tal, e depois eu como mais um prato de saladas, assim. Então, claro, às vezes a gente procura fazer a refeição ali, o jantar entre 7 ou 8 da noite no máximo, né, para não comer muito tarde, mas é basicamente assim que eu posso te dizer que eu não passo fome. Eu não fico fazendo boquinha de comer um pouquinho. É claro que eu não abuso das castanhas, assim, eu tenho cuidado de não abusar das porções, mas eu posso te garantir que hoje, aos 41,
eu tô mantendo o peso que eu acho que é bom pra mim, eu me sinto bem e comendo bastante no meu ponto de vista, sem passar fome, sem passar sacrifício. E ainda assim, como é que eu vou dizer, me permita comer uma coisinha ou outra que sai ali da alimentação ideal, assim, que eu gosto, que eu queira, e sem culpa. Que o melhor de tudo isso é fazer isso e sem culpa. Então, resumindo tudo que eu falei, o mais importante, assim, gente, existe outra fonte de proteína que não seja proteína animal, tá? Existe a fonte de proteína vegetal. E a proteína vegetal, ela vem num pacote de substâncias, de nutrientes que são benéficos para o nosso organismo. Lá vem um monte de antioxidantes, vem com um monte de fitoquímicos, vem com um monte de vitaminas e minerais que vai ajudar o teu corpo a se recuperar, que vai nutrir o teu corpo, que vai manter o teu corpo saudável. Então tá nas nossas mãos a saber de fonte que a gente vai escolher para suprir a nossa necessidade de proteína e que ela sim pode ser até, vou dizer, essa busca por outras formas de se alimentar, ela pode ser ainda muito mais prazerosa, descobrindo novos sabores, novos temperos, assim como eu tive que ir atrás e descobrir outras receitas, né, para quando a gente muda, né, faz essa mudança de não quero mais comer tanta proteína animal, ou não quero mais comer de vez, e começa a buscar alimentos de origem vegetal para fazer né, a alimentação. Então, a gente descobre aí um universo de cores, de sabores deliciosos, assim. Então, eu recomendo muito. E outra coisa é que também a gente quer se manter magra, a gente quer gostar do que a gente vê, né? Quer se sentir bem. E eu te garanto que quando a gente foca na alimentação saudável, quando a gente foca em comer alimentos que vão ser benéficos para o teu corpo, o emagrecimento vem de bônus, o emagrecimento vem de brinde, ele faz parte de todo esse processo. E o melhor de tudo, a gente fica magra e a gente fica saudável. E a gente pode pensar em planejar a nossa jornada na vida, assim, de uma forma mais feliz, com mais energia, com mais disposição para fazer aquilo que a gente gosta. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha gerado valor para vocês. Por favor, me comentem, façam algum comentário, vou gostar muito. E a gente se vê na próxima.